Vamos conversar um pouquinho hoje sobre as crenças limitantes, né? E também eu quero dar alguns exemplos de atendimentos meus, onde as mães, as mulheres trabalharam as suas crenças limitantes e tiveram resultados muito bons. O que é uma crença limitante? Uma crença limitante é algo que eu acredito e que me limita com relação ao mundo, com relação a mim mesmo, a mim mesma. É importante a gente identificar quais são as crenças limitantes que temos. É muito importante, né? As mães, na jornada de mãe, é muito importante. A maior parte, nós podemos dizer que 80% das nossas crenças limitantes, elas vêm da infância. E a gente vai seguindo na vida, atraindo situações e experiências que combinem com as nossas crenças limitantes. E enquanto não acontecer uma tomada de consciência, enquanto eu não me der conta do quanto esta crença me limita, nada muda. E toda crença é só um pensamento. E todo pensamento pode ser alterado, né? Como eu registro uma crença? Eu registro uma crença pela forma que eu me senti naquele momento, pela forma, a crença é uma questão de interpretação, é a maneira que eu interpretei a tal situação, não é como realmente a situação foi, é como eu interpretei, como eu me senti naquele momento, né? E nós não somos culpados, né, de pensar negativamente, porque os nossos pais na nossa infância, eles foram os melhores pais que eles poderiam ter sido. Sim, nenhum pai e nenhuma mãe é o que é porque quer. E naquela época, naquele momento, eles não tinham acesso a todas as informações que você está tendo hoje. Então, eles fizeram do jeito que eles sabiam, do jeito que eles podiam, eles simplesmente repetiram o que os seus avós fizeram, repetiram a forma que os seus avós lhe educaram, certo? Então, nós somos culpados de ter essas crenças limitantes vindas da infância? Não. Os nossos pais são culpados? Também não, né? Mas o que eu posso fazer? Eu posso melhorar isso, né? Então eu anotei aqui uns exemplos de atendimentos que eu fiz e que nós tivemos resultados surpreendentes. Então, um exemplo, eu atendi uma mãe que ela não se achava boa o bastante. Eu não sou uma boa mãe. Ela tinha essa crença de que ela não era uma boa mãe, ok? Tá, eu não sou uma boa mãe. De onde que vem essa crença? De onde que vem esse pensamento? Essa mãe, quando ela era uma menina, quando ela era bem pequena, alguém fez ela acreditar que ela não era boa o bastante. Sim, você não fez certo, você não sabe fazer, você não aprende, você não faz como eu ensino. E essa menina foi crescendo, não se sentindo boa o bastante. E essa crença, ela foi levando para a vida. Mas o pai e a mãe dessa menina, eles não fizeram para prejudicá-la. Não. Mas essa crença foi instalada. E ela segue para a vida, não se sentindo boa o bastante.
Quando essa menininha cresce e fica uma mãe, quando ela é mãe, ela leva com ela essa crença: eu não sou boa o bastante. E aí ela se culpa na jornada de mãe, ela nunca consegue se sentir uma mãe plena. Por quê? Porque ela não é? Não, ela é. Ela é, só que ela tem essa crença que limita e ela nunca se sente boa o bastante. E é lá da infância que vem. Então teve um atendimento que eu fiz, que a mãe, ela tinha essa crença. Então, uma das coisas que essa mãe fez foi trabalhar bastante a questão das afirmações positivas, que é o que a gente viu na live de ontem, né? Está disponível ainda, né, para quem quiser assistir. Ela começou a rebater essa crença. Sempre quando vinha esse pensamento, ela repetia mentalmente para ela mesma: eu sou uma ótima mãe. Eu sou uma ótima mãe. E ela foi repetindo, foi repetindo, foi repetindo, foi repetindo muitas vezes. Por quê? Porque quando eu penso que eu não sou boa o bastante, eu estou no automático. Por quê? Porque eu penso assim desde a minha infância. E a partir do momento que eu começo a repetir, eu sou uma ótima mãe, eu sou uma ótima mãe, eu entro no automático, mas em um automático positivo. E aos poucos eu vou instalando ali uma crença positiva. Então, as afirmações positivas, elas são fantásticas, né? Outra questão que foi trabalhada com essa mãe é que ela pegou um caderno e começou a anotar tudo o que ela admirava nela como mãe. Começou a anotar tudo o que ela gostava, todas as atitudes que ela tinha com o filho e que ela admirava. E ela começou a se dar conta que realmente ela era uma ótima mãe. Mas o que limitava ela? Aquela crença que ela trazia da infância. Que eu não faço certo, eu não sou capaz, eu não sou boa o bastante. Era isso que limitava ela. E a partir do momento que ela tomou consciência, uma coisa simples, através do caderninho, e começou a perceber tudo o que ela fazia de bom como mãe, a mudança foi fantástica. Ela começou a se libertar da crença. Sim, automaticamente ela começou a se libertar. Um outro caso que eu atendi também, de uma outra mãe, né? Essa mãe que tinha essa crença, eu não sou boa, né? Eu não sou uma boa mãe, nós trabalhamos bastante a criança interior dela. Aquela criança ferida, aquela criança magoada que todos nós temos, que está aqui, que precisa ser acolhida, que precisa ser curada. Nós também temos uma live da criança interior. Dá uma olhadinha que vale a pena, tem os exercícios ali, né? O outro exemplo, o meu filho não me respeita. Olha só que interessante. O meu filho não me obedece, o meu filho não me respeita. Tem alguma coisa a ver com o filho isso? Não, não tem. Tem a ver com a crença da mãe. Ela não se sente respeitada. Ela não se sente merecedora de respeito. Sim. E o filho absorve, o filho sente isso. O filho percebe. Então, nós conversamos muito, né?
Fizemos também, na época, uma regressão, onde ela reviveu um momento, né, da vida dela, um momento de abuso, onde ela se sentiu totalmente desrespeitada, né? Então essa mãe, através da regressão, ela reviveu todo esse momento. E aí ela se deu conta de que ela não se sentia respeitada nem pelo filho e nem por ninguém. Ela não se sentia merecedora do respeito. Então nós reprogramamos, né, essa situação traumática, né, e a partir daí essa mãe já começou a ter mudanças fantásticas na postura com o filho. Na verdade, ela não se sentia merecedora do respeito e o filho absorvia. E também essa mãe, ela praticou as afirmações positivas. A afirmação positiva que nós fizemos para ela: tenho um ótimo relacionamento com meu filho. Ela começou a repetir, tirar a mente dela do automático naquela crença negativa, o meu filho não me respeita, e substituir por essa positiva: eu tenho um ótimo relacionamento com o meu filho. E ela foi repetindo, e a mente dela foi saindo do automático, né? Ela, além da regressão, ela também fez o caderninho, o diáriozinho, comemorando, né, os sinais que ela teve de melhora com o relacionamento com o filho. Essa mãe fez uma mudança fantástica. E quando ela se deu conta, era a criança interior dela que estava ferida. Era a criança interior dela que não se sentia respeitada, que não se sentia merecedora do respeito. E quando ela se deu conta disso, automaticamente o filho dela mudou a postura com ela mudou a postura com o filho. As mudanças são mágicas, são automáticas. É maravilhoso. E o outro exemplo que eu tenho aqui é de uma outra mãe, que o que ela dizia para mim? Eu odeio ser mãe, eu odeio ser mãe. Nossa, isso é muito forte. Então, eu odeio ser mãe. Então, nós trabalhamos a questão lá da vida intrauterina, porque provavelmente essa mãe passou por alguma rejeição já na gestação, né? Talvez não foi uma gravidez muito bem-vinda, né? Provavelmente, né? Nesse caso não era, né? Ela não foi. Então, já no útero, ela sentia a mãe odiando essa situação, odiando o papel de mãe, e ela veio com essa crença que não é bom ser mãe, que não é prazeroso ser mãe. E nós trabalhamos tudo isso também com as afirmações positivas. A afirmação que a gente fez para ela: eu amo ser mãe. E a partir do momento que ela começou a repetir: eu amo ser mãe, eu amo ser mãe, pequenos milagres começaram a acontecer na jornada dela de mãe. Ela começou a se dar conta de que realmente tinha amor ali, que era só um pensamento negativo, era só uma crença limitante, inconsciente, que ela trazia da infância. Isso não era dela. E quando ela tomou consciência, quando eu tomo consciência da minha crença limitante, já é meio caminho andado. E quando eu substituo essas palavras negativas, esse pensamento negativo por um positivo: eu odeio ser mãe, eu amo ser mãe, tudo muda. A minha vibração muda. Eu consigo impactar as pessoas que estão ao meu redor e muito mais os meus filhos, né? Então, o outro exemplo, a outra mãe,
Eu resolvo tudo na palmada. Olha que crença pesada. Será que havia a necessidade dessa mãe bater nos filhos? Ou isso era uma necessidade dela? Então, durante as sessões da terapia, essa mãe, ela começou a se dar conta de que era uma crença que ela tinha trazido da infância, porque ela teve uma infância muito sofrida, ela apanhou demais. Ela apanhava por qualquer motivo. Então, para o subconsciente dessa mãe, é normal bater, é normal apanhar, entendeu? Para o subconsciente dessa mãe, era normal. Então, essa necessidade de bater, ela se deu conta que era uma necessidade dela. Vou arrumar esse fone aqui. Ela se deu conta que era dela. E quando ela começou a dialogar, quando ela começou a conversar, né, com o filho, ela percebeu que era um conflito interno dela. Que era um conflito interno dela. E mesmo que ela se arrependia, mesmo que era muito sofrido e dolorido para ela, né, ela batia e quando via, ela estava no automático, né? Com uma necessidade dela e não do filho, né? Então, essa mãe, ela estava no automático. E quando ela se deu conta, vou tirar o microfone porque... Quando ela se deu conta, nossa, o meu filho não precisa apanhar. Não existe essa necessidade. Essa necessidade era um conflito interno meu. Então, qual foi a afirmação positiva que nós criamos para ela rebater essa crença limitante negativa? Sempre encontro soluções, dialogando com meu filho. Sempre encontro soluções, dialogando com meu filho. Olha que legal. E na medida que ela foi repetindo isso, repetindo, ela foi programando a mente dela para se relacionar bem com o filho, para dialogar e para abrir mão da necessidade de bater no filho, que na verdade era uma necessidade dela. Era uma questão muito mal resolvida dela e não uma necessidade do filho. Então, quando houve a tomada de consciência dessa mãe, né, nós trabalhamos com regressão também, com hipnose, com constelação, e ela reprogramou, ela se libertou dessa dor, dessa ferida emocional que ela tinha lá da infância. Ela se deu conta de que não havia essa necessidade. Foi um processo muito bonito dessa mãe, muito forte, muito pesado e muito emocionante. E muitas vezes nós temos que ter a humildade de concordar que nós, mães, precisamos de ajuda e que muitas vezes o conflito, o problema não está no filho. Não tem nada a ver com o filho, tem a ver com a nossa história, com a nossa infância, com as nossas feridas emocionais, com a nossa criança interior, aquela criança magoada, aquela criança ferida que está dentro de nós. Precisa olhar para isso. Mas nós, mães, nós precisamos ter humildade para admitir que muitas vezes o problema está conosco. Um outro exemplo de uma mãe. Meu filho é um estresse. Meu filho é terrível. Né? Então, nós começamos a trabalhar, começamos a fazer a análise. E ela se deu conta de que na infância dela, a mãe reclamava muito dos filhos.
dizia que estava arrependida de ter tido filhos, que era muito pesado, que ela não aguentava mais, que ela estava saturada. E ela seguiu da infância para a vida com aquela imagem negativa de filho, com aquela imagem ruim de filho. Então nós fomos trabalhando, essa mãe olhou muito para a criança interior dela, se libertou de muitas feridas emocionais, né, que ela tinha. E nós criamos uma afirmação também para ela, aqui ó, um filho é um presente, um filho é uma dádiva. Olha que lindo, olha que impacto essas palavras têm. E ela foi repetindo e foi tirando a mente dela do automático daquela crença limitante negativa. E fez uma mudança fantástica também com esse filho. Então, por que eu dei esses exemplos de atendimentos que eu fiz? Né? Para a gente perceber o quanto a nossa história, o quanto a nossa infância reflete no relacionamento hoje com os nossos filhos. Mesmo que nós não percebemos, porque na maior parte do tempo nós não percebemos, porque a maioria é inconsciente, tá? Então mesmo que nós não percebemos, ou mesmo que nós não queremos admitir, ou não temos humildade suficiente para admitir, é fato. É fato. 80% das nossas crenças limitantes nós trazemos da infância e levamos automaticamente para a nossa jornada de mãe. É importante olhar para as nossas crenças limitantes? É importante identificar essas crenças limitantes? Analise qual é o pensamento negativo que eu tenho a respeito da minha jornada de mãe, a respeito do meu filho, da minha filha, o que eu repito com frequência ou eu reclamo com frequência. Olha a diferença. Eu não sou uma boa mãe. Se eu levanto de manhã e eu falo isso para mim, mentalmente, eu não sou uma boa mãe. Ou eu falo isso para alguém, para o marido, sei lá, para alguém que esteja ali. Eu não sou, olha o impacto, olha o ânimo, olha a motivação que isso já me dá. Eu não sou uma boa mãe. Agora imagina se eu falo, eu sou uma boa mãe. E se eu repito, quando eu vejo, eu estou no automático, eu estou acreditando nisso, eu estou irradiando isso. E o meu filho, o meu parceiro, né, vai perceber. Olha. Que lindo isso, que mágico, olha o poder das palavras. Meu filho não me respeita, imagina, né? Eu no celular com a minha amiga, porque o meu filho não me respeita, né? A minha mãe chega na minha casa, não, porque o meu filho não me respeita. Olha a diferença do que eu falar. Eu tenho um ótimo relacionamento com o meu filho. Eu tenho um ótimo relacionamento com o meu filho. E a partir da hora que eu repito, isso se torna realidade na minha vida, porque eu entro no automático, mas eu entro num automático positivo. Observa, eu odeio ser mãe. Eu odeio ser mãe. Olha a força negativa que tem essa frase. Imagina, eu acordo de manhã, eu amo ser mãe. Quando eu vou chamar o meu filho para ir para a escola, ou vou responder uma mensagem do meu filho no celular, eu amo ser mãe. Olha a diferença, o impacto. E quanto mais eu repito, mais eu acredito. E aí, repetindo, eu entro no automático e instalo essa crença limitante positiva na minha jornada de mãe. Imagina agora, eu resolvo tudo na palmada. Até doeu.
Só em pensar. Agora, se eu falar, eu encontro soluções dialogando com o meu filho. Olha a diferença. Olha a força, olha o impacto. Eu posso mudar isso? Posso! Eu preciso seguir adiante. Ah, mas não, é que eu sou assim. Então, eu sou assim porque os meus pais, eles me educaram assim e não tem como mudar isso. Não é verdade. Não é verdade. Pode mudar, sim, para muito melhor. Dá para fazer uma mudança fantástica na tua jornada de mãe. Dá para mudar de uma forma absurda o relacionamento com o seu filho. É só querer. É simples, é mágico, nossa, é compensador. Filho é um estresse. Filho é um estresse. Filho é um incômodo. Filho pesa. Olha a diferença. Se eu digo, um filho é um presente. Um filho é uma dádiva. Olha a diferença. Olha. Então, é isso que nós precisamos perceber. Identificar as nossas crenças limitantes que nós trouxemos lá da infância e observar o impacto dessas crenças na minha jornada como mãe, no meu relacionamento com o meu filho. É possível mudar isso? É possível mudar isso. Inclusive, eu gostaria de fazer um convite para vocês para participarem do treinamento online, onde nós vamos trabalhar todas essas questões, que nós vimos agora com relação às crenças limitantes. Nós vamos olhar para a nossa história, trabalhar a criança interior, as afirmações positivas, o pensamento positivo, a gratidão, a comunicação não violenta. Vamos trabalhar a disciplina mental. E eu criei esse projeto pela internet, esse projeto online, com o intuito de ajudar mães e mulheres compartilhando a experiência minha, a experiência que eu vivi, a mudança fantástica que eu fiz na minha vida em um treinamento. Por que online? Porque online você pode fazer na comodidade da sua casa quando você tem um tempo disponível. Por isso que é online. As matrículas estão abertas. O link para inscrição está no meu perfil. Então eu convido vocês. Quem assiste os vídeos que eu posto nas redes sociais, no Instagram, no Face, já conhece um pouquinho do meu trabalho. E eu agradeço a todos vocês que estão aqui presentes, me ouvindo agora, tirando um tempinho para isso, e convido vocês a assistirem os vídeos. Quem ainda não assistiu, acompanhe no Instagram, no YouTube, no Face. E quem estiver interessado ou tiver alguma dúvida com relação a esse treinamento online para mães e mulheres, pergunte, mande mensagem pelo Instagram, pelo Face, que logo eu responderei. Muito obrigada e uma boa noite a todos.